como as pessoas hoje em dia, as pessoas normais em redes sociais, elas têm que lidar com um estresse subjetivo que antigamente, sei lá, só a Britney Spears passava. Sim, de você totalmente. tem que lidar com o fato de que você é um produto o tempo Sim, inteiro. eu tava pensando exatamente sobre isso anteontem, até porque eu tô escrevendo um vídeo que eu tenho até que falar contigo depois, da era dos doppelgangers, né? A gente tá muito nessa era dos duplos, né? E aí você pega, acho que dois pontos muito bons pra isso são tanto a substância, independente do filme ser bom ou não, acho que o debate que suscita, e Larissa Anitta, né? Sim. O documentário, a discussão e a produção da parada, assim. Acho que como produtos culturais, assim, Twin acho Peaks. que... Não, mas Twin Peaks é anos 90. Não, tô falando do último. Não, pô. A última temporada. A última temporada. Não vi a última temporada. Ah, Tô chegando lá, cara. Tô sofrendo spoiler. na segunda. Tô Spoiler sofrendo na de anos segunda. atrás. Tô sofrendo na segunda. Mas acho que assim, digo nos últimos, sei lá, pós-pandêmico, assim. Porque eu acho que aí já tá relacionado a esse doppelganger produtificado. E é uma coisa que, por exemplo, sei lá, eu tava vendo meu feed do Instagram. E agora eu criei um Instagram que é uma conta fechada, que eu comecei agora, que eu coloco um diário de fotos pra quase ninguém. E isso se tornou uma experiência extremamente recompensadora pra mim. Porque, de repente, existe uma sociabilidade que eu não vejo há muito tempo. Enquanto o meu feed é só o meu rosto, só o meu rosto. Só que não sou eu que passo só por esse efeito. Essa é a parada. Uma pessoa comum hoje tem um estresse de engajamento. Cara, eu sou fascinado. A gente tem uma... Vamos revelar nossa intimidade, cara? Assim, a gente tem uma editoria assim, de quase famosos ou de famoso wannabe, que são pessoas assim que querem ser famosas de qualquer jeito, tá ligado? E isso me fascina muito, que é o cara que tá lá documentando o próprio dia dele. Tipo, eu indo trabalhar. Aí tu vai ver assim, tem 2 curtidas. Tipo, por que ele tá fazendo isso? Sim. Sabe por quê? O que me fascina é essa motivação. Cara, por que você tá fazendo isso? Por que Ele tá absorvendo o que ele aprendeu, né? Vendo na rede social. Mas existe algum sistema de recompensa na produção e entrega disso, mas essa recompensa não vem pelo like, né? Então por que... Será que vem pela esperança de alguma coisa? Será que vem pelo... Tem gente que finge que é famosa. É o famoso assim, tem gente me pedindo aqui muita gente me pede pra falar sobre isso. Porra, Aí ninguém tá Gente que falando. posta publi não publi, né? Posta marcando a eu não marca. vou citar o nome pra não rolar processo. Eu até troquei ideia com, tipo, nas primeiras conversas que a gente teve sobre um cara que, tipo, o sonho da vida dele é convencer as pessoas de que ele é famoso, milionário, genial, pô. Diretor, músico. Lembra? Boy band. Ih, cara, vai começar. Cara, gente, eu Não quero... lembra? Não tô lembrando, Uma cara. figura macabra, cara. Porra, vou mostrar. Tá. Lembrou, né? Não me meto nessa porque eu já tenho profeta Icônico. suficiente. Lendário, porra. Lendário. Eu Lendário. sou fascinado pelo Instagram desse cara. Fascinado, pô. Cara, mas eu acho que isso é um sintoma dos nossos tempos. Eu acho que, inclusive, isso... Pra pensar, eu tava falando de Larissa Anitta, né? Eu vi uma coisa que foi muito... Eu não vi o documentário da Larissa, né? Larissa de Logonedé. Mas, assim... o que as pessoas falavam sobre o documentário, né? E algumas cenas e tudo mais... Era muito louco, porque eu vi muita gente se identificando com a busca dela por uma certa verdade, né? Porque nesse mundo que ela vive, então nesse mundo de imagens e tudo mais. Mas, cara, assim, a gente tá falando da Anitta, né? Sim. Assim, a realidade da Anitta é uma realidade que, sei lá, Porque, assim, o popstar, ele vive num regime quase monárquico, né? Ele tem, inclusive, uma aristocracia ao redor dele, né? Tipo... Aí tu imagina, para as pessoas comuns estarem se identificando com isso, é porque esse regime também, de certa forma, se espalhou. Acho que a rede social, Exatamente. ela faz você acreditar que você pode ser um rockstar, que você é um rockstar, não é que você pode ser, que você é um rockstar. É uma intensificação dos processos síndrome do de audiovisual. protagonista, né? Que todo mundo fala. Sim, porque o cinema em si, ele já reproduzia isso, essa noção de que você vai criar um duplo a partir de uma espécie de espelhamento com aquilo, com os artistas que eram vistos em tela e etc. Qual filme, Felipe Leão? Pode falar. Não vou falar. Esse nome. E você repete, filme? não? Vértigo. Vértigo. É porque até você falou da questão do doppelganger, né? Que é uma noção muito intrínseca no nosso tempo, mas eu sinto que é uma questão que está permeando todos os tempos. Só que cada tempo vai se utilizar desse tropo narrativo por uma questão muito específica, né? Com certeza. Acho que dá pra puxar isso desde muito tempo. Sim. Vem da literatura isso. Desde Dostoiévski, cultura oral. O doppelganger começa popularizado com Dostoiévski, acho. E aí cada um desses momentos vai trazer uma noção muito específica daquele tempo histórico, do que aquele tempo histórico está querendo trazer, o zeitgeist daquele momento, né? E hoje está muito relacionado com esse mundo virtual, esse cyberespaço, onde tudo é virtualizado e fragmentado. Mas eu acho que a noção do duplo
duplo ele era um tropo que estava antes muito colocado dentro de contextos artísticos e criativos, né? Isso não estava permeado na subjetividade, no sentido compartilhado, né? Eu acho que isso E nem tão produtificado, talvez. Exato. Mas o problema é que eu sinto que é compartilhado, mas é fragmentado ao mesmo tempo. Porque Não, sim, não mas acho que a parece noção... coletivo. Mas o duelo com o seu próprio duplo, acho que pela nossa hiperindividualização liberal e etc, o duelo com o nosso duplo, esse embate, acho que ele nunca teve tão nítido, assim. Sim. Você duela o dia inteiro e passa por um estresse psíquico o dia inteiro batalhando com esse Mas duplo. é Acho tão que isso não era uma coisa que a gente tinha Sim, sim. como coletivo há 20 anos atrás. Mas eu sinto que é tão fragmentado que esse duelo ele é cada vez mais individual. Ele é. Percebe? Mas ele é igual no sentido de que todos passam por isso. Sim, sim. Mas eu acho que essa coisa do duplo, porque assim, eu tava falando da metafísica liberal aí, da alma, da identidade, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre falo pras pessoas, assim, eu falava quando nos tempos remotos, onde eu era um professor de filosofia, né? Que eu acho que a gente tem que olhar pra origem dos conceitos, né? E olhar ao mesmo tempo pra origem dos nossos conceitos e para outros conceitos, para outros mundos possíveis, né? Pessoas que vivem de fato em outros mundos no sentido cosmológicos, filosóficos e tal. Porque toda essa ideia de que é o nosso grande problema é porque a gente está em busca da identidade perdida, da alma perdida, né? Que parece que quando a gente caiu quando você teve lá a queda do paraíso, né? Enfim, você foi viver da sua própria carne. O homem, né? No sentido da humanidade, porque eu tô falando homem no sentido... Porque a Bíblia bota o homem, né? Porque ele é aquele ser que se cindiu de sua própria identidade verdadeira, né? Ele se tornou, o corpo dele se tornou o centro dos pecados, né? O centro da enganação. Por que o diabo é o pai da mentira, né? Porque ele tá nos afetos, né? Então você tem todo um debate clássico da filosofia, pega aí a luta de Platão contra a doxa, né? Contra a opinião, porque a verdade ela é interna, ela é intrínseca à existência, enquanto o mundo das sensações é da enganação. Né? Então, assim, toda a nossa filosofia ocidental, que é essa filosofia que vai, como Deleuze dizia, essa imagem moral do pensamento, onde o pensamento está sempre buscando uma ideia de verdade, né? Hoje em dia, a gente está olhando, essa verdade está dentro de si. A gente está sempre em busca de uma certa identidade que está ali, que a gente acha que vai encontrar em algum momento, a gente vai... Me achei. Sabe? Agora todas as minhas angústias vão ser amparadas por essa identidade que está escondida dentro de mim, né? O grande problema é que essa é uma versão cristã, né? Sim. Essa é uma metafísica cristã, né? Que, obviamente, se remete a ideias anteriores, pegar aí toda essa coisa, a questão da própria ideia de verdade. Eu acho até adoecedor. Então, porque a graça da vida é você interagir com os outros, é você se encontrar nos outros, nas experiências. Então, mas aí que tá a grande questão, porque esse regime cristão, né, quando você tem essa elaboração, porque, vamos lá, isso vem diante do cristianismo e tal, mas quando você tem toda essa elaboração a partir do cristianismo, né? Você vai pegar Locke aí. Cara, nunca... Tanto tempo que eu não falava tanto de filosofia. Mas você vai pegar Locke. Locke ele vai falar da dos super indivíduos, né? A ideia de identidade e propriedade estão juntas, né? Porque as propriedades são que formam os indivíduos. Sim. E aí entra a questão do consumo, né? Aí eu sou um fã de Marvel. Eu sou um fã de Anitta, né? Essa coisa aquilo que você consome enquanto produto cultural te define. Essa ideia não é nova. Sim. Porque, na verdade, Locke lá atrás estava falando sobre a ideia dos indivíduos que crescem transformando o mundo em propriedade. E essa propriedade é que define essas pessoas. Sim. É o consumo, no final dos contos. Né? E o indivíduo cresce a partir daí. Existir é ter propriedade. Sim. Isso está lá em Locke. Essa organização particular da ideia de identidade, eu acho que ela é fundamental para a gente compreender o mundo que a gente está vivendo, porque a gente está fundando nossas identidades, a gente está buscando continuamente fundar nossas identidades a partir do consumo de redes sociais, e é um consumo efêmero, né? O que a gente está consumindo como identidade? O que a gente está consumindo como produtor de identidade nesses processos? Ao mesmo tempo que, assim, quando você olha para o lado, existem outras possibilidades de existir subjetivamente, né? Que propõem talvez alternativas mais saudáveis. Né? Alternativas bem mais saudáveis do que essa. Só que aí que vem o problema. Até essas possibilidades hoje em dia estão sendo vendidas na internet enquanto produtos. Sim. Né? Enquanto experiências, enquanto... Eu tô lembrado da série... Vamos falar do meu ódio, né? Mas é uma série que eu acho que tem alguns pontos interessantes, que é o Mad Men, né? E o final do Mad Men, ele é um grande ponto de contenda nossa. Ele não gosta de Mad Men, cara. Eu acho... Não é que eu não goste. Nós não vimos. Ele tem uma crítica moral a Mad Men. Exatamente. Que eu até entendo, mas... É uma crítica moral, ponto. E eu acho que o final do Mad Men, quando ele tá vendendo um lifestyle, né? Essa coisa de vender um lifestyle, parte daí. Hoje em dia a gente tá comprando lifestyle todo dia. Sim. Né, cara? Tipo assim, você tá... E aí, por isso que eu tava vendo as pessoas
se identificando com a Larissa, né? Por que a Larissa tá procurando? O que ela tá vendendo não tô falando que ela está vendendo. Por favor, não me processe, Larissa. Mas, tipo assim, que eu não tenho dinheiro pra pagar. Não, mas é a produtificação do sujeito. É isso, né? E aí, eu acho que isso que eu achei interessante. Porque, assim, cara, eu sou de uma geração pré-internet, né? Eu tenho 42 anos. Tipo... Toda aquela... Lembra quando a Britney Spears teve todo aquele burnout, toda aquela questão toda, raspou a cabeça e tudo mais? Aquilo não era algo com o qual as pessoas se relacionavam. Sim. Tipo assim, a pessoa média olhava pra aquilo, cara, eu não entendo o que ela tá passando. Eu não sei o que ela tá passando. Eu não sei o que sei lá, a Sinéad O'Connor passou. Eu não sei o que é ter a vida do Bono. Mas hoje em dia você vê a Anitta passando por algo e fala assim, eu me identifico com isso. Como é que você pode se identificar por isso? Então quer dizer que, de certa forma, os processos que a Anitta passa por ser uma popstar, né, da magnitude que ela é, você, de alguma forma, experiencia uma simulação disso. Então a sua vida está sendo uma simulação de um popstar sem o bônus de ser um popstar que é ter dinheiro. Sim. Tipo, é isso, você é só um... é aquilo, é o Rancho do Maia, né? Tipo, é o pré-Rancho do Maia, né? Eles chamam Rancho do Mato. Eu descobri que tem um nome. Rancho do Mato. É uma espécie de coisificação, né, do sujeito. Eu não sei se é coisificação, porque eu acho que você não vira nem coisa. Eu acho que é uma inspiração a ser sujeito. Essa que é a grande questão. Porque se ser sujeito é ter uma verdade, e nesse mundo que a gente vive de redes sociais, a verdade é algo muito relativo, Sim. Então você nunca vai ser sujeito. Eu digo mais no sentido de cada vez mais a gente deixa o nosso princípio enquanto fim de alguma coisa, a gente vai se tornando cada vez meio... olhando pro próximo enquanto meio da realização de alguma coisa, e a gente nunca consegue encontrar essa finalidade de fato, mas a gente tá sempre permeando em torno dessa ideia de produto mesmo. Sim, de encontrar uma verdade no que vem em seguida, mas o que tem em seguida é meio de novo, e a gente... É porque você vai encontrar a verdade no momento, e aí daqui a, sei lá... Quanto tempo sai uma moda nova hoje em dia? Hoje tá muito rápido, né? O quê? Uma trend nova. De quanto tempo tem uma trend nova? Pô, as semanas. Então tem que Mas é porque também a microtrend, essa organização é diferente hoje. Tudo de consumo, bolha, né? São microtrends que, na verdade, funcionam em médio trends, que funcionam em macro trends, né? Então, essa lógica, assim, você circula pequenos cores e pequenas... Porque é isso, né? É muito escorregadio quando você não tem experiências verdadeiramente individualizadoras pra dentro, né, de vida e que produzem a sua identidade. Então você tá sempre se produzindo num regime de hipercomparação e ao mesmo tempo sendo oferecido uma série de possibilidades diferentes de ser, que não são possibilidades de ser, são comprar produtos da China que fazem você se sentir mais perto de uma performance de consumo que você tá vendo. O que eu acho mais foda e que eu acho que dá pra entrar bem é que isso vira um terreno muito escorregadio de produção de identidade, muito achatador. E, cara, potencialmente muito fascista, né? E aí eu acho que você entra... Quando você conecta wellness, quando você conecta... Aí você puxa, né, a questão religiosa, café com Deus Pai... Tudo que a gente já tava falando antes até, da produtificação e da resposta pelo consumo a questões de bem-estar, isso é muito complicado, porque isso começa a penetrar como regime de consumo também. A gente já tem a discussão sobre justamente a igreja oferecer um senso de coletividade, pertença e senso de propósito e produção de sentido que você não encontra no mundo liberal, né? Então, assim... Esse é um ponto fundamental. A religião. O que é religião hoje em dia? Mas quando isso transborda, quando a igreja também transborda como um produto e começa a penetrar em classes médias que talvez não tenham tanto contato com isso como um regime de coletivo, de local... É que eu acho que a parada vai ficando cada vez mais sinistra também, porque vira uma cooptação, né? Mas é porque eu acho que essa igreja é produto, e assim, eu sou uma pessoa que passou os últimos anos acompanhando bem de perto... Eu sou uma pessoa religiosa, né? Eu sou uma pessoa de fado, candomblé, tipo... Mas eu acompanho de muito perto os evangélicos, né? Por questão de pesquisa. E essa questão do produto do candomblé, do produto religioso evangélico, é uma coisa muito marginal dentro justamente disso. Essa formação de comunidade, formação de identidade, formação de propósito. Porque, assim, cara, você dá um propósito da vida das pessoas... E eu aqui vou fazer um exercício que eu acho que o nosso campo tem muita dificuldade de fazer. O propósito que a igreja evangélica dá para as pessoas é um propósito verdadeiro. Sim. As pessoas realmente se encontram ali. Sim. E vão ter uma vida inteira... Cara, isso, hoje em dia, é algo que quando você olha para as experiências das redes, de tudo que está, né, acachapando a gente, não tem. Não, e você ajuda outras pessoas verdadeiramente e é ajudado verdadeiramente. Dependente do regime de como isso se orienta, de fato, você faz, né, no olho no olho. Né? Exatamente. Você realmente
muda a sua vida e muda a vida dos outros num senso de coletivo. Isso você não tem realmente em lugar nenhum. E a gente tá num momento que a gente falou até mais cedo, tipo, de desesperança pra caralho. A gente não sabe até quando o mundo vai durar, tá ligado? Pô, a religião oferece essa resposta, sabe? Você vai estar com Deus. Sim. Então, isso é confortante pra muita gente. E uma resposta, inclusive, que apesar do que eu tava falando, não é uma resposta necessariamente produtificada. Muito, muito pelo contrário. Na verdade, é uma coisa que até escapa em termos de convívio, né? De uma coisa liberal, assim. Eu tava falando mais no sentido... acho que na versão mais... deviante e assustadora disso, quando você começa a pegar um monte de influenciadora, que a gente falou de legendários, quando você entra nesse regime que é realmente de marcas, de igrejas de marca e academia. Quer ver um exemplo disso? Cara, a gente vai entrar num campo muito, muito perigoso agora. Porque tu falou de legendários, aí eu lembrei logo de um fenômeno que basicamente é um fenômeno que impulsiona a direita e a extrema-direita no mundo. A extrema-direita no mundo, né? Que é esse resgate do masculino, né? Esse resgate do viril, né? Sabe? Comer carne crua, leite cru. Cara, porque assim... Porra, isso é bizarro. Trophy wife. Porque assim, na origem do problema disso, tá um processo que todos estamos experimentando, que é esse processo de, cara, não tem mais nada. Se você olhar pra produção de sentido e subjetividade pro mundo que a gente tá vivendo, não existe mais nada. Né? E esses caras estão arregimentando, especialmente jovens e homens, falando assim, não, eu vou te dar um propósito. A gente vai resgatar lá no seu interior a masculinidade, porque toda essa origem, de toda essa ansiedade que você tem, de todos esses, sabe, de toda essa insegurança que você está sentindo, todo esse desespero, não, isso não é o capitalismo. Isso aí não é, sei lá o quê, não. O problema disso é porque você foi emasculado.